na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica. Ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo, um homem chamado Amor. Nós estamos, nesse instante, reiniciando as nossas atividades mediúnicas, uma vez que o objetivo desse programa é justamente que eu, Ismael, hoje conosco aqui o nosso querido Guilherme Azeredo, lá do Centro Espírita Paulo de Tarso, e o nosso querido Edgar Figueiredo. Nós estamos aqui procurando educar as nossas faculdades mediúnicas na área da comunicação. E eu tenho enorme prazer de convidar você, meu amigo, minha amiga, para ficar conosco até o final do programa. Se possível, que vocês façam uso da internet, encaminhando o seu ponto de vista, a sua opinião, concordando ou não, discordando ou não. E vocês poderão usar o notebook do querido Edgar Figueiredo, está aí na sua telinha, edgarfigueiredo@bal.com.br, e vocês entram em ação, também participando do nosso trabalho.
Bom, inicialmente eu diria que desejo a todos vocês um feliz entretenimento e que após o programa o seu dia possa melhorar ainda mais. É o que nós desejamos. Eu vou, nesse instante, colocar na sua telinha a figura simpática, alegre do Edgar Figueiredo, que vai cumprimentá-los na abertura do programa. Meu querido Edgar Figueiredo, mais uma vez, você e o povo, frente a frente, num programa Encontro Espírita. Bom dia, Ismael. Bom dia, Bonani. Bom dia, Guilherme, que está aqui conosco hoje ao nosso lado. Que todos tenham um bom dia, uma excelente manhã e uma tarde melhor ainda. É um prazer imenso estar com você aqui, Bonani. Você sabe disso. Já que o Guilherme Azeredo está aí ao seu lado, vamos aproveitar para colocar o Guilherme na telinha para que ele também possa se manifestar, cumprimentando a população que prestigia o nosso trabalho, o nosso programa. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia a todos que nos assistem nesse programa Encontro Espírita. Para mim é sempre um prazer, Sr. Bonani, pelo convite, e falar um pouco da doutrina espírita, que é muito gratificante para a gente. No movimento espírita não existe convite, existe convocação. Porque dificilmente o espírita diz não quando é chamado, quando é convidado. E ele sabe perfeitamente que quando é chamado é porque ele está precisando. Nem sempre ele sabe disso, mas ele está precisando. O quê? Falar alguma coisa para ele mesmo, porque muitas vezes tudo que eu falo aqui não estou falando para ninguém, estou falando para que eu mesmo possa ouvir, né? É o que a gente já entendeu. Meu querido Ismael, o Ismael da Silva Costa, se o Ismael fosse Ismael da Costa e Silva, eu iria perguntar se ele tem algum parentesco com o ex-presidente da República, Costa e Silva, né? O Edgar Figueiredo é primo à distância, mas é primo terceiro do João Batista Figueiredo. E ele herdou do Figueiredo, ex-presidente da República, ele herdou esta simpatia por cavalo. Ele cria cavalo, ele vende cavalo, ele participa de rodeio. Edgar, você é primo terceiro, né, do João Batista Figueiredo, né? Eu acho, Bonani, que devo ser até de 4º grau já, né? Mas eu fico feliz de você se referir ao Figueiredo, que foi um bom presidente também, né, Bonani? E claro. Você hoje não falou da minha camisa, Bonani. Claro, a camisa, essa aí você inaugurou em Barretos, né? Lá de Barretos. Chegaram a perguntar se você monta mesmo ou vai só assistir o rodeio. Não, monto mesmo, Bonani. Você gosto monta muito mesmo? De cavalo. É mesmo? Venho de uma família de fazendeiros. Meu avô era fazendeiro, meu tio era fazendeiro também. E eu, humildemente, né, Bonani? Faço a minha parte, ando a cavalo. Me diga uma coisa, aquele cavalo branco que você vendeu para a Sueli... Está com ela ainda. Está com ela ainda. Está engordando muito o cavalo, viu, Ele não estranhou a dona? Não estranhou, já acostumou, pelo contrário. Está gostando muito de lá agora. Está muito bom. Meu querido Ismael, o Ismael da Silva Costa. E Silva também parece que ele tem ligação com Jânio Quadros, né? Jânio Quadros da Silva. Não, da Silva Quadros, é isso? Jânio da Silva Quadros, né? Eu acho que é Jânio da Silva Quadros. O Ismael está ligado ao Jânio ou então ao Costa e Silva, né? Acho que sim. E Ismael, e daí, Ismael? Como é que está a vida? Bom dia a todos, Bonani, bom dia, companheiros aqui da mesa. É um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje. Esperamos que possamos dar a nossa contribuição para enriquecer ainda mais este programa, as conversações que vamos ter. É isso aí. Muito obrigado, Ismael, pela sua presença. E você não tem parentesco nenhum com Jânio e nem com Costa e Silva, né, Ismael? Não, né? Não tenho. Não. Se fosse dada a oportunidade de você escolher, com quem você ficaria? Com Jânio ou com Costa e Silva?
Olha, cada um teve a sua importância no nosso país, né? Cada um teve a sua importância, teve o seu momento e a necessidade de estarmos com eles na posição que estavam. Então é evidente que eles têm a sua importância. Mas eu não tenho escolha, não. Não tem escolha. Eu pensei que ele ia falar com os dois, né, moleque? Eu pensei que ele ia falar com os dois, mas ele não tem escolha. Não tem escolha, né? Bom, vamos nessa altura dos acontecimentos apresentar o nosso ponto de vista, o nosso comentário. E hoje, deixa eu mostrar primeiro aqui, estamos recebendo o jornal O Espírita, um jornal de circulação regional e de circulação internacional pela internet. Ele viaja para o mundo todo, percorrendo a estrada da internet e chega nas mãos de todas as criaturas que frequentam o centro espírita, porque ele vai para toda a casa espírita, de Cruzeiro a Guarulhos. E aqui em Taubaté ele vai para as bancas também. E quem não é espírita pode ler o jornal O Espírita, que é encontrado na banca lá da Independência, ao lado ali daquelas farmácias, é encontrado ali na banca do Nenê, no Calçadão, e é encontrado também numa banca aqui perto do convento, aqui daquela praça Coronel Vitorino, uma coisa assim. Não é perto do Itesa, não, que você está falando? Não é perto, aqui perto do convento. Ah, né? então. Bom, nós escrevemos para o Espírita um comentário a respeito da medicina. E o título foi Nunca Cobrou por uma Consulta. Eu chamaria a atenção do Guilherme, do Edgar, do Ismael, para que acompanhassem atentamente o que nós estamos querendo dizer e que já escrevemos, porque vamos colocar em julgamento, né, para que vocês possam opinar a respeito do assunto. Né? Então, eu comecei assim. Estamos acompanhando os comentários a respeito dos médicos estrangeiros que estão chegando ao Brasil, graças à feliz ideia da presidente Dilma, que deseja atender à grande necessidade do povo brasileiro na área da saúde. Há séculos que a nação brasileira, a gente brasileira, vem enfrentando este problema terrível que se chama problema da saúde. E isso aí não é de hoje, não. Isso aí há muito tempo que o Brasil vem enfrentando problema de saúde. E hoje, graças à decisão corajosa da presidenta ou presidente Dilma, o Brasil parece que está se ajeitando, parece que está se arrumando, digamos assim, na área da saúde. Tem gente que não aprecia muito a decisão da presidenta Dilma, porque criaturas como essas, com certeza, têm ideia fixa contra a presidenta da República. Eu acho uma coisa absurda, porque tem gente que está criticando, tem gente que não se conforma, tem gente que acha que a presidenta está errada em trazer para o Brasil médicos estrangeiros. Bom, sigamos em frente com respeito aos nossos comentários. O Brasil, pois, infelizmente, ele não tem facilidade em oferecer um curso gratuito à criatura que deseja ser médica, a criatura que nasceu com aquela aptidão, nasceu para desenvolver o seu desejo na área da medicina. Não tem. Se não tiver dinheiro, se não tiver nome, se não tiver prestígio, se não tiver médico na família, ela não consegue passar no vestibular. É a grande verdade que a gente enfrenta neste país. Então, muitos, continuando o comentário, muitos
formam-se em medicina quando deveriam estar atuando em outras áreas. Eis um exemplo para reforçar nosso ponto de vista. Poucos conheceram o Dr. Carlos Goldstein, que faleceu recentemente em São Paulo. Formado na tradicional Escola Paulista de Medicina, mas, ao contrário de muitos de seus colegas, nunca quis abrir um consultório particular. Ele negava-se a cobrar dos pacientes, pois ele achava que os serviços na área da saúde deveriam ser gratuitos. Com certeza, esse Dr. Carlos Goldstein era um espírita convicto, espírita estudioso, espírita que assimilou, espírita que sentiu, espírita que atendeu. Não é espírita de fachada, não. Para pensar assim, tem que ser espírita. Então, ele nunca abriu consultório e entendeu que poderia trabalhar sim, tinha que ter para sobreviver, tinha que ter um ordenado. Então, ele preferiu trabalhar para o governo, numa prefeitura, num postinho de saúde. Ele passou o tempo todo trabalhando de graça, nunca cobrou um tostão. Recebia, sim, o ordenado da prefeitura ou do próprio Estado. Só que, meu Deus, ele faleceu. Esse médico faleceu. Ele foi vítima de uma doença bem parecida com câncer no sangue, né? E ele, durante um ano, ficou enfrentando a doença e acabou sucumbindo, acabou retornando para a vida maior. Engraçado, mesmo no hospital, ele não perdeu o bom humor. Ele era sempre alegre, sempre sorridente, ele brincava com a vida, o Dr. Carlos Goldstein, né? E ele foi obrigado, então, a fazer algumas sessões de quimioterapia. E, certa vez, ele foi ao hospital para fazer a quimioterapia e passou contando uma coisa para um, contando uma piada para outro, ria aqui, acabou esquecendo de fazer a quimioterapia. Ele não fez. Ou será que fez? Eu acho que fez. Porque rindo, brincando, descontraidamente, eu acho que ele fez a quimioterapia. A quimioterapia que o povo ainda não aprendeu a fazer, né? Mas ele fez, né? E ele fez transplante no último dia 27 de julho e acabou desencarnando num sábado, dia 10 de agosto, após complicações. O Dr. Carlos Goldstein tinha 73 anos e deixou um exemplo para muitos, afirmando muitas vezes que os médicos não deveriam ter consultórios, ou seja, deveriam estar prontos para atender a todos, trabalhando pelo Estado a serviço da população. Os médicos estrangeiros que estão chegando, olha só, os médicos estrangeiros que estão chegando, parece pensar assim também, pois não estariam deixando os seus países na certeza de que não podem abrir consultório no Brasil, devendo somente trabalhar pelo Estado a serviço do povo, tal como sempre pensou o saudoso doutor Carlos Goldstein. E agora, quem é que se habilita aqui a dar o primeiro pronunciamento a respeito do assunto? O fazendeiro Edgar, o nosso querido Guilherme, que não é o Arantes, mas é o Guilherme Azeredo, ou o Ismael, que não é da Costa e Silva, mas que é de Silva Costa. Quem se habilita a comentar o assunto? Pode ser o Guilherme, né? O Guilherme está chegando agora. Com você, Guilherme. Olha, é interessante, né, fazer uma avaliação que muitas vezes ainda reclama da saúde, até cobra o governo, como o senhor disse, a respeito de mudanças, né? E quando acontecem mudanças,
sempre há pessoas contrárias. E você vê a dificuldade que nós temos na saúde hoje, né, seu Bonani? Porque hoje as crianças parece que são educadas a escolher uma profissão que ganha mais. E quando ela acha que o médico ganha mais, ela passa a simplesmente pensar no ter e não no ser. Então ele começa a não ser um bom profissional. Então a gente vê que esses médicos que vêm de fora, que se propõem a lugares distantes, a levar a questão da saúde para as pessoas que não têm esse contato com a saúde, então a gente está vendo esse problema no mundo. E é interessante quando o senhor falou desse médico, e a gente vê que a cura, a felicidade dele, como o senhor disse, parece que ele já fez a quimioterapia, a gente vê que a saúde, ela inicia-se no estado de bem-estar. É como o Chico dizia, né? Perguntava para o Chico, Chico, como é que você está? Ele dizia, minha perna quase não anda, meu pulmão quase não respira, mas eu estou bem. Muitas vezes não ter a saúde física, mas ser saudável. Essa é a grande diferença. Mas o que o Dr. Carlos Goldstein, ele bateu é que médico nenhum deveria ter consultório. Trabalhar pela medicina, mas sem consultório. Achei interessante isso, viu? Interessante. Agora, qual é o médico que não tem consultório? Porque mesmo trabalhando na prefeitura ou no postinho, ele tem o consultório dele para atender. Olha, esse problema, me permite agora gravar uma partezinha, esse problema do consultório é o mesmo problema do transporte. Hoje o governo quer que nós abandonemos o automóvel, mas ele não criou o meio de transporte adequado para cada um. Não dá estrutura. Não deu estrutura. Não deu estrutura para você utilizar um meio de transporte que não seja o seu automóvel. A medicina, a mesma coisa. Qual é a estrutura que esses médicos que vieram de Cuba estão recebendo? Eu diria para você, viu, Bonani, que são muito poucas as estruturas que eles vão receber. Porque o grande problema não é só você colocar médicos, é você dar a estrutura para que esse médico trabalhe. É como se fosse uma construção. Não é necessário você contratar só um pedreiro. É necessário que você dê o material para que esse pedreiro trabalhe. Olha, meu querido Edgar, olha, há muitos anos, eu não tinha nascido ainda, o Brasil já carregava este problema da área da saúde. Agora que a presidente Dilma está começando a resolver o problema. E a vinda desses médicos estrangeiros é uma oportunidade para que os lugares distantes, onde ninguém quer ir trabalhar, a pessoa quer ficar nos grandes centros, né? Então, esses médicos holandeses, japoneses, cubanos, portugueses, eles vão para esse sertão afora atender a população brasileira. O que o médico brasileiro nunca fez e não gostaria de fazer. E não gosta de fazer. Então, a presidente está correta. Agora, você fala, tem que oferecer... elementos, né, para que o médico possa trabalhar. É claro que ela não ia mandar buscar essa quantidade de médicos estrangeiros sem dar estrutura. É claro que eles vão ter sim, porque eles vêm com a responsabilidade de trabalhar de verdade. É isso aí. E outra coisa, meu Bonani, como o Guilherme falou, a medicina é um sacerdócio. Se você analisar bem, é um sacerdócio a medicina. Sim. E baseado principalmente em quê? No amor ao próximo, não é, Guilherme? Se uma pessoa que é médica, ela não tiver amor ao próximo, vai ser, consequentemente, um péssimo médico. Vamos ouvir a opinião do nosso querido Ismael da Silva Costa. E você, Ismael, como é que você pensa? O editorial que foi lido nesta manhã traz para nós algumas considerações que são importantes a gente fazer aqui. Primeiro, a medicina, a pedagogia, a magistratura, essas profissões não são exatamente profissões. São, como nós dizemos, entre aspas,
missões. A pessoa que quer ser um juiz, a pessoa que quer ser um professor, a pessoa que quer ser um médico, ela não está numa profissão única e exclusivamente para garantir o pão de cada dia. É uma profissão que exige dedicação, que exige renúncia, que exige uma participação pessoal muito grande. O médico, ele não pode, quando ser procurado para dar o atendimento, se recusar a isso, alegando que está numa situação específica particular. O juiz, a mesma coisa. E o professor, a mesma coisa. Além disso, nós temos que considerar que a medicina ela reveste aqui no nosso país de duas partes. A parte material e a parte espiritual, que é o merecimento de cada um. O povo brasileiro passa no momento por uma provação. A hora que esta provação se modificar ou ela se eliminar, ele terá acesso a uma medicina mais justa e mais próxima. Esta é a primeira questão. A segunda questão, que foi abordada aqui, o nosso país é continental. Por ser continental, é evidente que muitas regiões são de difícil acesso. São regiões ainda que não oferecem muitos recursos para que a pessoa possa exercer plenamente a sua profissão. Foi colocado aqui também o seguinte: cobro ou não? Eu sou médico, eu cobro ou não? Eu tenho direito de cobrar? O Livro dos Espíritos e também o Livro dos Médiuns, quando fala da mediunidade, faz uma equivalência que nós poderíamos usar aqui como comparação. Nós poderíamos cobrar pela mediunidade? Não. O que eles orientam é que se tenha um ganha-pão e que se exerça os seus trabalhos mediúnicos sem cobrar. O ideal seria que aqui se fizesse a mesma coisa, que o médico exercesse a sua profissão cobrando e que tivesse, paralelamente, a sua atividade altruísta, que ele desse a sua contribuição. É esta maneira que eu vejo. Eu vejo o seguinte: eu vejo que o médico ele tem que ter aquele momento em que ele cobra, que lhe é necessário, porque uma faculdade de medicina não é muito barata. Segundo, ele está dando o seu conhecimento, aquilo que ele aprendeu. Nesse sentido, ele deve e pode cobrar. No segundo sentido, ele tem que dar a sua contribuição para o mundo melhor. Ele escolheu uma profissão que não é uma profissão comum. É uma profissão que ele tem que se dedicar ao seu semelhante, conforme fora dito anteriormente. Ele é um missionário, assim, entre aspas. Ele é um missionário, então ele tem que exercer a sua profissão não pensando no ninguém. É esta a forma como ele tem que verificar. Agora, é claro, sem dúvida nenhuma, que o nosso país está atravessando um momento de progresso muito grande. Chegará um momento em que o acesso à medicina, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à segurança será muito mais amplo. Mas, no momento, muito tem que se fazer. Agora, é claro que a presidente, ela optou por uma linha sensacionalista, ela optou por uma linha imediatista. É um sistema e tem que se trabalhar o sistema. E é isso que está sendo criticado, pelo que se vê. Os médicos estão criticando a vida dos médicos, estão criticando a maneira como isso está sendo feito. Eles pedem que a presidente ela tenha uma postura de modificar o sistema, porque o Sistema Único de Saúde, ele em si, é um sistema maravilhoso. É um sistema muito bom. Agora, tem que ser investido no sistema, não tomar atitudes isoladas que podem, momentaneamente, dar uma solução, mas que não é uma solução definitiva. Agora, eu ainda entendo que o médico ele tem sim o direito de ter o consultório dele. É claro que, assim agindo, ele se priva de um poderoso meio de praticar o bem e a caridade. Agora, como foi falado aqui, ele também, como ser humano, precisa de seu ganha-pão. Então, o ideal seria que ele tivesse a sua profissão para ganhar financeiramente e que se dedicasse um tempo para acudir aquelas pessoas que necessitam, dando a sua contribuição para um mundo melhor. E outra, para fechar, quer dizer, foi muito boa a colocação do Ismael, foi muito boa, mas eu diria a vocês de que o preço hoje
para uma consulta está salgadinho. Tem médico aí cobrando R$300 para uma consulta, esquecendo que o salário mínimo do brasileiro é R$600 e 80% do brasileiro ganha R$600 por mês. E o salário do médico? Como é que vai pagar R$300 uma consulta? O salário inicial do médico hoje, inclusive esses que estão chegando, é R$10.000, Bonani. R$10.000. Esses que estão chegando. Estão né? chegando. Fora aqueles que estão na prefeitura, então R$10.000. Mas veja bem, Edgar, o bom médico, como qualquer profissional, eu digo pela minha profissão, a gente tem que fazer especialização, doutorado, mestrado, tem que participar de simpósio, para se inteirar das novidades. O médico, ele não pode se formar e ficar sentado no consultório dele. Não. Ele tem que sair para o mundo e isso custa caro. Custa caro. A pessoa sai daqui do Brasil para ir na Europa, quanto que ele vai pagar? Quanto que ele vai gastar? Então é isso que às vezes o profissional, ele tem que arregimentar um certo valor para investir na profissão. Bom, mas fechando este assunto, que temos vários ainda, eu apenas diria que isso aí foi provocado porque o doutor Carlos Goldstein, lá de São Paulo, morreu afirmando que médico nenhum deveria ter consultório. Por isso que nasceu esse comentário e esse ponto de vista de cada um dos presentes, né? Mas agora vamos fazer uma viagem até a Silva Móveis e a Papelaria Iracema. Antes, porém, eu diria a você, meu caro amigo telespectador, ou minha cara amiga telespectadora, que vocês poderão fazer uso do e-mail do Edgar, que aparece a todo momento aí na tela, participando do programa com algumas perguntas que nós teremos imenso prazer em responder. Inclusive a Rudimara, né, Bonani? Até agora a Rudimara. A Rudimara também. Rudimara até agora, Neca. Bom, meu querido Paulinho, vamos viajar então, vamos visitar a Papelaria Iracema e depois a Silva Móveis. Papelaria Iracema, a Papelaria Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica, ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, está aqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. Pois é, estamos de volta com o programa Encontro Espírita. Bom, a primeira pessoa que hoje nos visita através da internet traz a seguinte pergunta. Qual é a pergunta, Edgar?
Sou evangélica. Da onde é que vem esta Que beleza, chamada? né? Aqui de Taubaté, Bonani. Taubaté mesmo, né? Ela é evangélica. Um prazer muito grande receber uma pergunta de uma evangélica, né, Bonani? O que ela pergunta? Então ela perguntou o seguinte: sou evangélica, mas gosto do espiritismo sério. O pastor da minha igreja disse que eu preciso rezar bastante para afastar o demônio da minha vida. Já rezei muito e continuo na mesma. O que devo fazer? Olha aí, o que mais me chamou a atenção, Edgar, o que mais me chamou a atenção foi a colocação dela quando ela disse assim: eu gosto muito do espiritismo sério. Que bom se alguns espíritas gostassem também do espiritismo sério. Gostei da colocação dela, viu? Verdade, né? E ela disse que o que pega ela tá. O pastor mandou ela rezar bastante para. E ela disse o seguinte, Bonani: o pastor da minha igreja falou que eu preciso rezar bastante para afastar o demônio da minha vida. Ô Guilherme, vamos ver, o que você responderia para essa nossa amiga evangélica? Olha, como tu disse, né, o espiritismo sério. A proposta da doutrina espírita é exatamente esclarecimento e não a solução como uma cura imediata para o problema. Mas a doutrina espírita ela propõe a mudança de atitude através do Evangelho do Cristo. E ela fala que é preciso rezar bastante para afastar os demônios, né? Na verdade, nós como espírito, nós não tratamos nenhuma entidade como demônio, e sim como irmão. Mas a proposta simplesmente é a mudança, porque a gente não pode simplesmente afastar demônio nenhum, porque somos nós causadores dos nossos problemas, até mesmo pela lei de causa e efeito. A oração sim ajuda, mas a proposta da doutrina espírita é que nós mudamos as nossas atitudes, automaticamente nós não vamos ter nenhum tipo de entidade nos perturbando. É preciso fazer o bem, como Kardec coloca: fora da caridade não há salvação. A proposta da caridade, de sair do ponto que eu estou e até o outro, ela automaticamente me auxilia. E no Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec questiona os espíritos: qual a melhor maneira de me proteger aos arrastamentos do mal e proteger contra a influência dos maus espíritos? Os espíritos respondem: confiança plena em Deus e prática do bem. Somente o trabalho em função do outro em relação a nós mesmos, nós vamos modificando a nossa condição, né? Orar sim é bom, mas não somente a oração, mas fazer alguma coisa. Eu queria deixar uma frase aqui de Irmã Dulce, que ela coloca assim: as mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam, né? Não só a fé cega, mas buscar também através do trabalho, da caridade, automaticamente os nossos problemas se resolvem, né? Minha querida amiga evangélica, está satisfeito com a resposta, minha filha? Olha, nunca deixe de rezar, nunca deixe de orar, faz bem, né? Você se sente bem e depois outra, né? Além de você se sentir bem, se é que tem alguém ao seu lado, esse alguém também vai se sentir bem, vai aprender a se sentir bem com você. Valeu, meu querido Guilherme. Mais alguém pintando aí pela internet, o Edgar? Tem uma outra pergunta aqui de Taubaté, Bonani. Ela não quis se identificar, essa nossa telespectadora, e ela perguntou o seguinte: por que o espírita não reza terço? Por que o espírita não reza terço? Por que o espírita não reza terço, Aí, Ismael? Olha, é muito importante, muito interessante essa pergunta. O terço, ele não existe em nenhuma doutrina. Ele é muito antigo no mundo. Já os indianos usavam isso. Acontece que aquelas contas do terço, elas foram criadas para facilitar a concentração na oração. Porque a oração, ela antes de tudo, ela é sentimento. A oração não é palavra, não são palavras lançadas ao vento. É o sentimento da criatura. Quando estamos alegres, oramos de uma maneira. Quando estamos tristes, oramos de outra maneira. Quando pedimos alguma coisa, oramos de outra maneira.
E as contas foram criadas na época para facilitar a concentração. E com o tempo ela foi tornando-se algo diferente, fazendo parte do ritual. O espiritismo não tem ritual. O ideal é o espiritismo livre, aquele espiritismo preconizado pelos espíritos. Aquela mente aberta, buscando Deus do dia a dia, dos atos, das palavras, dos sentimentos, dos desejos, da vontade. O espiritismo é livre. Por isso que nós não usamos terço. No espiritismo não existe novena, trivena, não existe nada disso. Trezena, perdão. Não existe nada disso. Por quê? Porque o pensamento direcionado para a oração, ele deve ser livre. A pessoa, ao orar ao Criador, deve buscar acender os seus pensamentos, seu desejo, para que o Criador o entenda. Então não necessita, propriamente dito, de terço. Não há essa necessidade. Se aquelas pessoas ainda precisam, para se concentrar, para organizar o seu pensamento, ainda precisa do terço, o terço é apenas um recurso material. É isto. Tá bom, matou no ninho, Em né? cima, né, Bonani? Meu querido Edgar, vamos aproveitar aí mais alguém pintando pela internet? Tem sim, Bonani. Essa pergunta é muito interessante porque ela fala sobre centro espírita. Então diz o seguinte, Bonani: procurei um centro espírita para me tratar na cromoterapia. E o dirigente disse que cromoterapia não tem nada a ver com o espiritismo. Gostaria de saber de vocês se isso é verdade. O que você acha, Bonani? Eu vou primeiro ouvir a opinião do Guilherme. Guilherme, o que você acha da colocação dessa nossa irmã que está dizendo que procurou um centro e o dirigente disse que cromoterapia não tem nada a ver. Nada a ver com o E espiritismo. daí, Guilherme? O que você acha? Nós já até comentamos isso a última vez que nós estivemos aqui no programa a respeito da cromoterapia. A gente sempre diz que qualquer terapia que auxilie o ser humano é válido, mas não faz parte realmente dos trabalhos de uma casa espírita. Primeiramente, a gente sempre diz que a cromoterapia tem que ser feita por um terapeuta habilitado para fazer, e não simplesmente pessoas que muitas vezes leem meia dúzia de livros e colocam dentro de uma casa espírita para fazer esse recurso. Porque, como o Ismael falou, a doutrina espírita ela não tem nenhum tipo de ritual. O nosso pensamento é Deus, não é uma reza mecânica, mas sim uma oração com sentimento. Então, realmente, a cromoterapia ela não faz parte da terapêutica da casa espírita. O Edgar Figueiredo, que já trabalhou numa casa espírita que faz até hoje trabalho de cromoterapia. O que você achava do trabalho? Olha, Bonani, como o Guilherme falou, em alguns casos a cromoterapia ela tem um efeito benéfico. Então, alguns assistidos que iam ao centro saíam de lá melhor do que quando chegavam, utilizando a cromoterapia. Mas na codificação, não existe nada que se refira à cromoterapia como pertencente à doutrina. Então ela está fora da doutrina. Eu até faria uma pergunta ao Guilherme, que o Guilherme é diretor-presidente de um centro espírita, se é válido ou é possível o centro admitir a cromoterapia. O que você acha, Guilherme? Olha, na minha opinião, eu acho que não seria interessante. Eu acho que poderia fazer a parte a casa espírita, como eu disse, profissionais habilitados para isso. É uma terapia que relaxa, sim, é válido, sem problema nenhum. É que nós muitas vezes não podemos condicionar uma pessoa a cura através da cromoterapia, é só um paliativo. É uma terapia mais que auxilia. Se nós conseguíssemos tratar o nosso psiquismo através da meditação, através da oração e através do trabalho no bem, eu acho que seria a maior terapêutica que é a proposta de Jesus. A maior terapia que nós temos para nossa vida é o amor. O amor e o perdão são as duas terapêuticas que resolvem automaticamente a proposta da nossa vida. Mas como é extremamente fácil falar em amor e perdão, extremamente complicado colocar isso em prática, é preciso dar o primeiro passo. Meu querido Ismael da Silva Costa, o Edgar comentou a respeito da cromoterapia,
num centro que ele já trabalhou, e diz que algumas pessoas saíam de lá aliviadas, satisfeitas por ter recebido o benefício da cromoterapia. Não teria sido uma autossugestão, Ismael? Meus queridos irmãos, telespectadores, queridos amigos que nos assistem, nos ouvem e nos veem neste momento. Na casa espírita já existe terapia. Nós temos o passe, que é renovador, revigorante, fortificador, de estímulo superior. E temos a água fluidificada. Esta já é a terapia precisa e ideal. E é preconizada pelos espíritos. O passe da casa espírita não foi inventado por nós. Faz parte da doutrina espírita. Nós temos até uma obra que trata especificamente do passe magnético. Evolução em 2 mundos. Vamos buscar lá, nós vamos ver que o passe ele é maravilhoso. Agora, se a pessoa tomando passe, tomando água fluidificada, mesmo assim ela não receber o alento necessário para a reformulação de valores e de atitudes da sua vida, que haverá de contribuir para a sua melhora física, mental e espiritual, eu creio que nada vai fazê-lo. Evidentemente, a cromoterapia é, juntamente com outras terapias de cura, um recurso valioso que é posto à disposição da humanidade. Mas eu creio que não se pode falar de cromoterapia e espiritismo. Cromoterapia é uma terapia de cura. Daqui a pouco nós vamos querer falar de colocar as técnicas orientais dentro da casa espírita, as agulhas, a acupuntura e assim por diante. Yoga, tantas outras coisas. Quando, na realidade, a maior terapia que nós temos é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O médium não vai se curar, a pessoa não vai resolver os seus problemas, seja ele imediatistas ou não, se ela não mudar o seu comportamento. Meu querido Edgar, matou mais alguém. Agora concordo. E a Rudimara não deu ar daquela. Rudimara até agora nada. Agora uma pergunta que vai mexer com a torcida brasileira aqui, viu, Moraes? Vamos ver, olha a pergunta. Olha aqui, a pergunta é a seguinte, é de um telespectador aqui de Taubaté, e ele fala o seguinte: por que, olha só, por que um centro espírita é diferente dos outros? Porque um centro espírita é diferente dos outros. Você sabe, Guilherme? Olha, não deveria ser diferente. Concordo muito. Né? Não deveria ser diferente, né? Pelo menos as casas que eu frequento, né, que eu sempre participo, a terapia, como o Ismael falou, é o passe, a água frutificada e o evangelho. O que a gente vê diferente muitas vezes é que algum centro, como você colocou, faz cromoterapia, né? Muitas vezes eu vejo algum trabalho mediúnico que é fechado a casa, aberto, que eu acho que não seria o ideal, seria o trabalho mediúnico deveria ser fechado na casa, mas não existe, digamos assim, cada casa espírita obrigado a certos trabalhos. Cada um tem a liberdade de administrar a casa espírita, mas baseada nas leis kardecianas, né? na codificação kardeciana, eu acho que seria o ideal. Bom, Ismael, e você já encontrou algum centro espírita diferente dos outros? Olha, na realidade, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir numa cidade que não é Taubaté, de ver um trabalho diferente. Mas o que eu percebi foi que aquilo que eles faziam lá é o que o Guilherme agora há pouco citou. Eles faziam um trabalho mediúnico aberto ao público. Fora isso, eu não vejo tantas diferenças assim entre uma casa espírita e outra, pelo menos as que eu conheço. Via de regra, todas seguem essa sistemática. É lido o Evangelho, é dado os passos e a água fluidificada. Agora, a maneira como se faz isso também não tem muita importância. Algumas pessoas fazem de um jeito, outras de outro, mas a regra é que seja isso.
Então eu não vejo também tanta diferença assim entre um centro e outro. Acontece que nós estamos hoje vivendo um fenômeno também que é lícito aqui a gente colocar. Muitos cultos afro-brasileiros se dizem espíritas, às vezes colocam até nome espírita. Outro dia eu visitei uma cidade e vi lá, tenda espírita, pai, fulano e tal. Eu creio que não é espiritismo. Não é por aí, né? E a pessoa que frequenta lá, ela acredita que aquilo lá é espiritismo. Então, quando ela for num centro espírita, ela vai ver certas diferenças. Mas fora isso, eu creio que não há diferença nenhuma. Agora, a casa tem que estar alicerçada pelo estudo, né? Pelo estudo da doutrina espírita. Tá, ok, muito bem. E o Edgar, ninguém melhor do que o Edgar para responder também, porque o Edgar é um médium cigano. Que tipo de médium é esse? Está em todas. Ele trabalha na Seara Nova Vida, né? Nova Vida, no Caminho de Luz, no no André Luiz, no André Luiz, no Anchieta. no Anchieta. Quer dizer, tem alguma diferença? Mas, Bonani, eu estou aprendendo. Eu acho que como todos nós, né? Estamos aprendendo ainda a doutrina. Mas não vejo muita diferença tão gritante assim entre um centro e outro. Uns colocam a água fluidificada de um certo modo, o passe de outro e assim por diante. Mas no geral, são todos eles, vamos dizer, bem semelhantes, não é, Bonani? Bom, semelhante. Bom, fechando o assunto, eu devo dizer que certa vez eu fui falar numa casa espírita e, surpreendentemente, num determinado momento, o dirigente da mesa levantou-se e pediu que as pessoas que ali se encontravam e pediu que elas se levantassem também e rezar. Vamos rezar agora. O Pai Nosso, Ave Maria e Salve Rainha. Todo mundo rezando em voz alta. Eu respeito o sentimento de cada um, respeito o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração universal, Ave Maria, mas numa casa espírita parece que não é normal o público se levantar e rezar em voz alta, Salve Rainha, Pai Nosso, Ave Maria. Eu acho que esse centro é diferente dos outros. O que nós citamos agora há pouco talvez falta a eles um pouco de estudo, um pouquinho de orientação. Exatamente. Nós espíritas temos que, vez ou outra, ir na casa vizinha, ver como é. Ir lá e dar uma olhada e ver, será que o que eles estão fazendo lá não é melhor do que nós estamos fazendo aqui? E às vezes a pessoa não tem essa... E se não for igual? E se não for igual ao centro que você trabalha, será que eles aceitam opiniões? Olha, o ideal seria a razão, porque o espiritismo é fé pela razão. Então o ideal é que a gente veja algo e raciocine em cima daquilo. Porque nem sempre o que é bom para você é bom para mim. Né? Mas olha, Ismael, só uma parte aí. Eu diria também que a USE tem essa finalidade, não é, Bonani? Sim. De orientar os centros espíritas de cada cidade para que se enquadrem dentro da doutrina espírita. Exatamente. Eu acho que esse é o certo, Claro. É o papel principal da USE, não é, Bonani? Perfeitamente. Edgar, mais alguém aí pela internet, por gentileza? Tem sim, eu acho que essa talvez seja a última pergunta, não vai dar tempo, né, Bonani? É uma pergunta um pouquinho longa, mas eu acho muito interessante essa pergunta. A pergunta é a seguinte, de nosso telespectador. O diálogo que se faz no centro espírita não é a mesma coisa da confissão da igreja católica? Uma amiga minha disse que é a mesma coisa da igreja. É verdade? Então ela está dizendo o seguinte, o diálogo que se faz no um centro diálogo espírita... fraterno, né? Que a pessoa isso. chega. Então ela está falando aqui que uma amiga disse que é igual a... Que é igual à igreja católica. Confissão, então? A confissão, né? Ela fala assim, vou repetir a pergunta, Bonani. Esse diálogo que se faz no centro espírita não é a mesma coisa da confissão da igreja católica? Uma amiga minha disse que é a mesma coisa da igreja. É verdade? Bom, antes da resposta, eu vou pedir ao Paulinho. Paulinho, vamos fazer uma viagemzinha aí, vamos chegar até a papelaria Iracema, depois da Silva Móveis, nós voltamos para que possamos responder a pergunta interessante que esta nossa
telespectadora, nossa internauta, acaba de fazer usando a internet e o e-mail do Edgar. Papelaria Iracema. A Papelaria Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica. Ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, está aqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. Estamos de volta com o programa Encontro Espírita, mas a pergunta foi interessante. Repete, por gentileza, meu querido fazendeiro Edgar Figueiredo. Obrigado pelo fazendeiro, viu, Moreno? Bom, a pergunta é essa. Esse diálogo que se faz no centro espírita não é a mesma coisa da confissão da Igreja Católica? Uma amiga minha disse que é a mesma coisa da igreja. É verdade, Moreno? Bom, Ismael, inicia você respondendo, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, a confissão é uma tradição que a Igreja Católica tem no socorro aos seus fiéis. É aquela ajuda espiritual procurando amenizar o sofrimento e a dor. No diálogo dentro da casa espírita, nós também fazemos uma atividade que busca socorrer, mas a gente procura ouvir as dificuldades morais, emocionais aqueles frequentadores da casa que nos buscam para dar a elas um socorro. Não é aquela tradição de ouvir a pessoa, que ela se confessa tendo ali um representante de Deus. Não tem essa figura religiosa. No centro espírita é mais um socorro, é um canal que se abre para que as pessoas que busquem a casa possam se inteirar dos meios, das maneiras pelas quais elas possam socorrer. Se o Evangelho ele é consolador, como ele pode nos consolar? Então é mais uma atividade que o centro realiza procurando ajudar o seu semelhante, ajudar os frequentadores da casa. Muito diferente daquela posição que o sacerdote exerce frente aos fiéis de uma igreja católica. São coisas bem distintas. Não há um parêntese de semelhança entre eles. Gostaria de ouvir também a opinião do Guilherme. Guilherme, e daí?
lá no Centro Paulo de Tarso, vocês têm também um trabalho do De diálogo atendimento, fraterno, a né? gente chama de atendimento fraterno, mas o nome não importa, o diálogo fraterno, né? Exatamente. Como o nome diz, né? A nossa função é simplesmente ouvir a pessoa que muitas vezes está ansiosa, com problemas, como fosse uma terapêutica, mas não tem uma função de colocar a pessoa o que ela deve ou não fazer, porque automaticamente a proposta do Evangelho, ela já nos traz as diretrizes para a mudança de comportamento. Então o diálogo fraterno é simplesmente ouvir, como o Ismael colocou, dar a pessoa ouvir, falar dos seus problemas, mas não que nós possamos impor a ela qualquer tipo de penitência. Não seria isso. Ô Bonani, só dando um finalzinho na resposta do Guilherme, Sim, a sim. Rudimara já chegou, viu? Ela mandou um legal. abraço a você, cumprimentando o Guilherme pela presença no nosso programa, e também o Ismael, né? O que ela as diz aí, a respostas Rudimara? dela. A Rudimara diz o seguinte aqui a você, ó. Olá, Bonani, estou aguardando a sua visita e o jornal. Um abraço a Vou todos levar o vocês. jornal hoje para ela. Sem falta, né, Bonani? Ela então manifestou-se. Até que enfim, né, Bonani? É Até que difícil. enfim, Não é cara. fácil dar comunicação, não. Olha que só estava faltando para a Rudimara uma corrente como a de hoje aqui e um médium que pudesse incorporar a sua fala. O Edgar foi o instrumento, né? Muito obrigado, Rudimara, pela sua presença aqui no programa. Valeu! Bom, e você gostaria de opinar também, Edgar? A Olha, respeito o Ismael Fechou. a questão muito bem colocada, não é, Ismael? Você está de parabéns, concordo plenamente com você. E o Guilherme consolidou. Quer dizer, ele fechou a porta para qualquer tipo de pergunta, né? Bom, tem mais alguma aí? Estamos em cima da hora, mas Está em talvez... cima da hora, Bolani. Tem mais alguma? Não, hoje Isso, né? já terminou as perguntas, Bolani, não tem mais. Terminou a Só pergunta. o alerta da Rudimara, muito importante. Um abraço a Rudimara para está a conosco Rudimara, hoje, né? né? Bom, o jornal Espírita, que está circulando já em toda a região, ele trouxe uma notícia interessante. Olha aí, pessoal. Verifica bem, olha só o título da notícia. Olha aí. Como é que diz? Hein? Pastor se veste De mendigo de mendigo para testar testar as suas ovelhas. as suas ovelhas. Isso aí tem no Centro Espírita também ou não, Guilherme? Não, eu não vi um caso desse, pelo menos no grupo Paulo de Tarso, não. Tem alguém lá que fica na porta. É uma criatividade muito grande, né, Bolani? eu estou com vontade de imitar esse pastor. Ah, estou. É uma ideia nova. Bom, o pastor, deixa eu dizer, pessoal, bem ligeiramente, né? O pastor, ele está aqui no jornal, quer ver? O pastor Jeremias, ele se disfarçou de mendigo e foi à igreja de 10 mil membros, onde ia ser apresentado como pastor principal pela manhã. Ele caminhou ao redor da igreja por 30 minutos, enquanto ela se enchia de pessoas para o culto. Somente 3 de cada 7 das 10 mil pessoas diziam para ele: oi, muito assim, discretamente, porque ele estava sujo, estava rasgado, totalmente disfarçado. Então, poucas pessoas deram atenção para ele, né? E depois, então, ele entrou na igreja, sentou-se lá atrás e chegou o momento em que o dirigente da mesa iria apresentá-lo. E agora temos o enorme prazer de apresentar o nosso irmão, um dos maiores do mundo, pregador do Evangelho, etc. e tal, né? Todo mundo se levantou e aquele aplauso, né? Daí ele sai lá de trás, ainda vestido de mendigo, vai caminhando pelo corredor da igreja, se dirigindo lá para o altar. Então muita gente foi sentando, olhando com cara feia e quiseram botar ele para fora da igreja até quando ele disse: não, só eu mesmo. Daí ele foi lá e começou a palestra dele e usando aquele texto, né, de Mateus, né? Ele então dizia que ele estava ali a serviço de Jesus, mas que lamentavelmente ele não se sentia numa igreja cristã, não se sentia num ambiente
de Jesus, né? Então ele, olha, foi uma coisa chocante, né? E o pessoal, então, alguns se escondiam embaixo da mesa, outros abaixavam a cabeça, outros ficavam envergonhados, né? E ele ali pregando o Evangelho. Você teria coragem também de fazer a mesma coisa ou não, Edgar? Olha, Bonani, eu acho que não estou preparado para isso ainda não. E você se disfarçaria de mendigo na porta do centro, o Guilherme? Seria um recurso inteligente até da parte dele para ver se nós estamos colocando em prática aquilo que nós falamos dentro da Casa Espírita. E você, Ismael? Olha, eu não creio que seja necessário, porque até sei a reação das pessoas. Infelizmente nós temos essa falha moral muito grande. E seria até faltar com a caridade, né? Não seria faltar com a caridade, Guilherme? Com certeza. A proposta é exatamente de ir até o outro, independente de que o outro seja diferente de mim. Bom, o programa vai chegando ao seu final. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria de encerrar o programa com uma mensagem do Edgar, do Guilherme, do Ismael e uma mensagem nossa também. Só que eu gostaria que o nosso querido companheirinho dessa close no Edgar, que vai fazer a mensagem de encerramento. Edgar, é você. Olha, a minha mensagem é a mensagem para todos nós. Que nós, hoje, possamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E que cada vez mais nós possamos conseguir uma melhora espiritual, um avanço melhor como pessoa e como espírito encarnado. Essa é a minha mensagem. Meu querido Guilherme Azeredo, que é do Centro Espírita, trabalha no Centro Espírita Paulo de Tarso, ali na Avenida César Costa, ali pertinho do Morumbi, ali perto da Vila Nogueira, por aí assim, né? Isso, exatamente. Qual seria a sua mensagem? Close no Guilherme. Eu gostaria de deixar uma mensagem que na verdade não é minha, mas é de Francisco de Assis. Ele diz assim: pregue o Evangelho o tempo todo, se precisar, use palavras. Ou seja, o Evangelho é uma prática de caridade, de realmente ir até o outro, para que a gente possa modificar realmente a nossa sociedade e ter um mundo realmente diferente. Mudança de atitude e mudança de postura, modificando a nossa questão de condição de moralidade. Que beleza, né? Agora, por gentileza, close no Ismael, para que o Ismael traga também a sua mensagem no encerramento do programa. Por gentileza. Meus queridos irmãos, na vida, todos nós somos mestres e aprendizes. Cabe-nos ensinar e aprender a cada dia desta encarnação bendita que o Criador nos oferta. Quando vemos atitudes inusitadas de desequilíbrio causando sofrimento e dor alheia, nós falhamos da missão de mestre. Quando vemos exemplos do militantes estimulando o progresso e o crescimento moral, nós cumprimos o nosso dever. A mensagem de hoje é: vamos cumprir a nossa parte. Quando tivermos que sermos mestres, quando tivermos que ensinar e educar, vamos dar o melhor de nós. Quando tivermos que aprender, vamos exercitar a humildade. É esta a mensagem de hoje. Muito bem, e nós então trazemos a nossa mensagem, englobando as 3 mensagens que foram apresentadas, dizendo o seguinte: meu querido irmão, jamais projete nos outros os seus defeitos. Tenha coragem de olhar para dentro de você mesmo, para que você possa sentir o quanto tem que caminhar para um dia se apresentar dizendo que melhorou um pouquinho. Nós desejamos a todos vocês, olha, esse programa ele foi apresentado na última quinta-feira, mas como hoje é sábado e nós estamos reprisando, nós diríamos a vocês todos: tenham um sábado maravilhoso e tenham um domingo melhor ainda, para que você encerre a semana com chave de ouro. Na próxima terça-feira, eu, o Ismael, o Guilherme,
e o fazendeiro Edgar Figueiredo estaremos de volta para o Encontro Espírita. Papelaria Iracema, a Papelaria Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica, ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio.